Muito bem, eu já começo essa pauta com uma notícia que acabou de sair. Com 22 votos a favor e 5 contra, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ do Senado, aprovou a indicação de Cássio Marques para o Supremo Tribunal Federal. O desembargador terá agora o nome submetido ao plenário, onde precisa de, no mínimo, 41 votos favoráveis entre os 81 senadores para ser nomeado. O Cássio Marques foi sabatinado ao longo do dia de hoje. O desembargador do TRF1 teve de responder, por exemplo, sobre as inconsistências em seu currículo. O Cássio Marques tentou explicar o seguinte, solta aí, produção. Essa dissertação ela foi submetida ao sistema antiplágio da universidade, o que traz segurança para o discente. Então, ao contrário, logicamente, eu não sei lhe dizer, senador, quais são os critérios que um ou outro veículo de comunicação está utilizando em relação à definição do que seja um plágio ou desse percentual. O que eu tenho visto é que iniciou com um percentual e já chegou em outro percentual, e assim, eu não tenho informação técnica disso. Em relação ao advogado, o próprio tipo da lei, ela exige a ofensa de quem eventualmente foi plagiado. O próprio advogado, em nota pública, afirmou que absolutamente não existe plágio. E o Cássio Marques voltou a defender que a imposição da prisão em segunda instância não deve ser feita de forma automática. Ele afirmou que a justiça deve tratar de forma distinta um pai de família e um criminoso habitual. Vamos assistir a esse trecho também antes de começar a conversa com o Diego Amorim de Brasília. Solta a produção. Eu sempre gosto de citar um exemplo. Se de um lado nós temos um criminoso habitual, um traficante, alguém que tenha por profissão delinquir, e em um outro fato nós temos um cidadão brasileiro, pai de família, empregado, tem residência fixa, sem absolutamente nenhum antecedente criminal, mas que por um infortúnio ele se envolveu em uma briga num bar próximo à sua casa e tenha cometido uma lesão corporal de natureza grave. Naquela condenação em segunda instância, se não dermos ao Poder Judiciário a possibilidade de fundamentar uma decisão de recolhimento, nós iríamos aplicar, em sede desse automatismo, o recolhimento de ambas as pessoas. Alguém que nunca tinha cometido um crime, que não tem por profissão fazer isso, cidadão brasileiro, digno, que por infortúnio ele se envolveu em um tipo penal. E de outro lado, um criminoso habitual. Então, talvez aí deixe apenas de inspiração para que no momento de decidir, mesmo como regra a prisão, possa ser excetuado casos como esse, para não se cometer uma injustiça e dar o tratamento igualitário a casos que realmente não merecem ser tratados como simétricos. Aí o Cássio Marques já está passando pano. Já está passando pano para um criminoso eventual que venha a ser condenado em segunda instância. Se for a primeira vez, se ele está condenado em segunda instância, tem mais aqui preso, porque já passou pelo crivo do Poder Judiciário, decidiu que ele tem culpa num ato criminoso, um ato grave, que deve resultar em prisão. Que história é essa? Não, mas é um pai de família. Pai de família que não se envolva, que não cometa crime, que não incorra nisso. Se ele foi uma vítima da circunstância ali, isso vai pesar na hora do julgamento a respeito dele. Mas se ele foi considerado culpado na primeira instância, na segunda instância, então quer dizer, faz esse tipo de raciocínio para tentar reduzir a aprovação da prisão após condenação em segunda instância pela sociedade, para tentar fazer parecer com que a prisão após condenação em segunda instância seja algo injusto. Então, esse tipo de declaração aí do Cássio Marques, na minha visão, não faz o menor sentido. Então, tudo deve ser levado em consideração na hora do julgamento. Uma vez que o sujeito é condenado pelo crime que cometeu, e se for condenado à cadeia por um crime cometido, que vá preso na segunda instância mesmo. Então, é típica alegação de quem é contra a prisão em segunda instância. Mas ele não diz com todas as letras, como a gente vai ver agora a seguir. O Cássio voltou a dizer que esse debate está devolvido ao Congresso Nacional, que é o foro mais competente para tratar do assunto. O senador Lazia Martins, do Podemos, que também questionou a opinião do Cássio Marques sobre o tema, solicitou réplica depois da resposta do desembargador e pediu que ele fosse mais claro.
Cássio Marques pediu desculpas, mas ponderou que não conseguiria ser muito cirúrgico na resposta, porque a matéria poderá ser apreciada no STF. Eu já vou comentar a respeito desse tipo de resposta que ele deu em diversas perguntas, mas solta o trecho aí, produção, vamos lá. Na minha condição de magistrado, o artigo 36, inciso 3 da Lei da Organização da Magistratura Nacional, ela veda, ela simplesmente veda que eu me manifeste sobre processo que esteja em tramitação comigo ou com outro ou em outro juízo. Então, por vezes eu me acautelo, não porque não queira responder de uma forma direta e cirúrgica a pergunta, mas porque alguém que chega diante de Vossas Excelências com o primado de cumprir as leis e a Constituição inaugura exatamente numa sabatina do Senado o descumprimento de uma norma cogente. Então, eu peço desculpas por ter abordado dessa forma, mas eu acredito que pela construção que eu fiz na revista especializada, dá para Vossas Excelências ali extrair qual o meu sentimento em relação a isso. Quanta enrolação, né? Gagueja, dá a volta, pede desculpa por ter respondido de tal maneira que não respondia nada e fala, olha, mas vocês podem extrair lá do que eu fiz, não sei aonde, aquilo que é o meu sentimento a respeito. Diego Amorim, diretamente de Brasília, começa a conversar aqui comigo. Boa noite, Diego, tudo bem? Boa noite, Felipe, boa noite a todos, tudo bem? Ô Diego, deixa eu só te perguntar aqui, ainda temos vários trechos de vídeo para mostrar do Cássio Marques, mas é claro que ninguém tem estômago aqui no público do Papo Antagonista para assistir a tantos trechos do Cássio Marques seguido, então eu vou intercalando com alguma conversa entre nós. Não se sinta constrangido a responder como o Cássio Marques, mas eu te pergunto, você já passou por uma entrevista de emprego, Diego, em que você podia não responder nada e mesmo assim ganhar o cargo? Quer dizer, o que você pretende fazer aqui, né, nessa empresa e tal? Não sei, não posso falar porque eu ainda vou fazer aí na empresa. Então tá bom, aprovado. Né? A sabatina de postulante ao cargo de ministro do Supremo, olha, é um teatro. Eu falei tantas vezes aqui nesse programa, eu falei tantas vezes durante esses anos, em que esse tempo todo aí, entre a última sabatina e essa, que é um teatro de bajulação coletiva, e foi exatamente isso que se deu, salvo raríssimas exceções. Você já passou por uma entrevista de emprego assim, Diego? Não, Felipe, não. Só se fosse aquele caso assim, de eu saber que a vaga já é minha, mas alguém que me indicou falou o seguinte, ó, vai lá, faz a entrevista, finge surpresa, né? O chefe vai ter que fazer ali o rito, mas vai sabendo que a vaga já é sua. Só se fosse nesse sentido, Felipe. Pois é. Você quer fazer alguma consideração geral antes da gente continuar aqui a exibir trechos sobre o ambiente, o clima dessa sabatina? Inclusive durante a pandemia, o pessoal estava presente, estava virtual. Qualquer questão geral aí para você colocar antes dos trechos, Diego. Claro, Felipe. Eu queria começar dizendo que a sabatina começou às 8 horas da manhã, atrasou coisa de minutos, mas começou no horário marcado ali, bem cedinho, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E a gente aqui está falando que ela é meramente protocolar, e de fato ela foi meramente protocolar, como esperado, para surpresa de ninguém, mas tem alguns pontos que confirmam, que corroboram essa análise. A primeira é de que a senadora Tebet, que preside a Comissão de Constituição e Justiça, abriu o painel de votação antes das 11 horas, ou seja, menos de 3 horas depois do início da sabatina, quando apenas 3 senadores tinham feito as suas perguntas ao indicado ao STF, a votação já começou. Eu até perguntei à CCJ, a assessoria da senadora Simone Tebet, se dava para saber por meio-dia quantos senadores já tinham votado, mas eles não me deram esse retorno, disseram que não é possível fazer esse cálculo. O certo é que os senadores começaram a votar do início, assim, da introdução da sabatina, Felipe. Para vocês verem que nem precisava, né, da sabatina, dessa que eu estou fazendo analogia aqui, entrevista de emprego, o pessoal já sabia muito bem como é que ia votar, então é uma sabatina evidentemente protocolar, mas da qual a gente consegue extrair o perfil do sujeito, o que é o assunto que ele enfrenta, o que ele tenta esconder, por razões muitas vezes políticas, porque é o Jair Bolsonaro, defensor retórico durante a campanha de 2018 do combate à corrupção, que está indicando ele sem que ele
tenha sido um desembargador de trajetória firme no combate à corrupção, quer dizer, com um perfil diferente daquilo que era a promessa de campanha do Jair Bolsonaro, que falava até em nomear o Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, mas evidentemente o Sérgio Moro não compactuou com aquelas demandas bolsonaristas e com essa tentativa aí da Frente Ampla pela Impunidade de emplacar alguém que seja mais condizente com as suas próprias expectativas de não continuar encalacrado com a justiça, né? Sobre a Lava Jato, o desembargador afirmou que todo brasileiro defende essa operação. Ele acrescentou que pessoalmente não tem nada contra, mas sempre tem um mais, é claro. Diz que correções podem ser feitas. É aquela frase típica de um Augusto Aras. Solta aí, produção. Acho que não há um brasileiro, um membro do Ministério Público, um magistrado que não reconheça os méritos de qualquer operação no Brasil. Essas operações, elas são legitimadas porque ela tem a participação, inicialmente, do Ministério Público, do Poder Judiciário e depois da Polícia Judiciária dando cumprimento. Então, não há o que se falar em demérito a nenhuma operação que é fruto de uma construção de 3 pilares. O que acontece, pode acontecer em qualquer operação, em qualquer decisão, em qualquer esfera, se houver um determinado ato ou conduta, seja da autoridade policial, seja de algum membro do Ministério Público, ou seja de algum membro do Poder Judiciário, essas correções podem ser feitas. Nada é imutável. Essas correções podem ser feitas, nada é imutável. Eu já vou entrar aqui na parte em que o sujeito oculto da declaração do Cássio Marques é o próprio Sérgio Moro, mas antes eu queria saber do Diego se tem alguma impressão geral a respeito do posicionamento do Cássio Marques em relação à Lava Jato, aí por parte dos senadores, quer dizer, como é que ele é visto nessa questão? Felipe, a gente falava que a sabatina foi protocolar e ela foi também considerada protocolar porque ela praticamente não trouxe nada de novo. Se eu puder elencar aqui uma coisa que a gente teve de novo hoje foi a opinião dele sobre a questão lá do plano anti-Moro, que acredito que nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Sim. Mas tirando isso, tudo que ele falou já estava conhecido. A gente já sabia a opinião dele sobre a Lava Jato, a gente já sabia a opinião dele sobre a prisão na segunda instância, a gente já sabia que ele tem arma, mas disse que não anda armado, para citar aqui três exemplos. O que me chama a atenção também é que, se o pessoal que nos acompanha reparar, ele não usa a expressão Lava Jato em momento algum. Ele fala de qualquer operação no Brasil, essas operações, ele evita até usar o nome Lava Jato, né? A Lava Jato está na boca de quem pergunta, na boca do Cássio, você não viu o nome Lava Jato. Exatamente, é tudo muito ilustrativo, muito emblemático e você resumiu bem, Diego. A gente sabia muito bem o que ele ia falar e se teve alguma novidade é isso que eu vou informar agora. Respondendo ao Renan Calheiros, o Cássio Marques disse que não tem nada contra, assim, só um parênteses. É uma novidade, assim, que isso seja expressado. Não é nenhuma surpresa que isso tenha sido expressado. Só para me fazer mais claro. Respondendo ao Renan Calheiros, o Cássio Marques disse que não tem nada contra a imposição de quarentena para juízes que queiram se candidatar. Aqui, só deixando claro, não é aquela quarentena do pessoal da pandemia que está infectado, não. Aqui a quarentena é o tempo entre o sujeito largar a magistratura e virar um candidato a qualquer cargo eletivo. Então, abro aspas aqui, não vejo nenhuma dificuldade do ponto de vista jurídico, normativo, mas não vejo também nenhuma dificuldade do ponto de vista social e político para o estabelecimento de quarentena de magistrado. Infelizmente, a edificação está sendo proposta e debatida em razão de um ou outro magistrado, por ter proferido uma ou outra decisão que viesse a reluzir personalissimamente e criar um ambiente favorável a que o próprio magistrado venha amanhã se candidatar. Fecho aspas. Vocês reparem que ele não fala que, infelizmente, isso está sendo discutido em razão de uma implicância, por exemplo, da classe política com algum magistrado que destoa
das suas expectativas no âmbito criminal. Ele fala o infelizmente, já colocando o magistrado na posição de quem tomou ali decisões que o favoreçam nessa candidatura, como se ele tivesse premeditado isso, né? Então, assim, ele coloca a questão já de um ponto de vista que é o ponto de vista das alegações desses políticos que foram alvejados pela Lava Jato. Como escreveu o Mário Sabino no Antagonista, é radioso como o sol no sertão do Piauí que o alvo da fala é Sérgio Moro, que pode vir a ser candidato à presidência da República em 2022. E, aliás, ninguém garante, né, completamente, com 100% de certeza, que uma eventual regra para impedir candidatura de ex-magistrado não venha a ser ajeitadinha ali, arrumada, para se tornar retroativa e, desse modo, atingir o ex-juiz da Lava Jato. Quer dizer, impedindo, portanto, a sua eventual candidatura na próxima eleição, o que é algo muito temido pela classe política. A gente tem visto aí o Jair Bolsonaro aproveitando qualquer oportunidade para atacar o Sérgio Moro, principalmente depois que saíram as pesquisas que mostram o Sérgio Moro em empate técnico com o Jair Bolsonaro, na última delas, inclusive, com 1 ponto percentual a mais na projeção do segundo turno. E ainda teve uma outra questão sobre operação policial, mas eu queria comentar com o Diego a respeito disso. Diego, como você disse, essa declaração acabou escancarando aquilo que a gente já suspeitava, mas ela de fato é uma novidade, né? Sim, Felipe, e é importante perceber também o seguinte, eu queria até ter contado quantas vezes o Cássio Marques pediu desculpas hoje. Eu acho que ele certamente foi orientado, a gente teve até a informação aí de que ele foi treinado, foi preparado para essa sabatina por uma empresa de comunicação, e dava para perceber ali na sua postura e tudo mais. Pediu desculpas inúmeras vezes. Por exemplo, para não entrar em detalhes sobre a descriminalização do aborto, ao ser provocado sobre o assunto pelo senador Eduardo Girão, ao tratar da equiparação da homofobia ao racismo, da própria prisão após a condenação em segunda instância e da demarcação de terras indígenas. Pelo menos nesses assuntos, eu sei, e a gente informou que ele pediu desculpas por não poder abordar com mais profundidade esses assuntos, porque poderia vir a julgá-los no Supremo Tribunal Federal. Mas veja, Felipe, ele também pode vir a julgar esse caso aqui, que trata da quarentena dos juízes e de membros do Ministério Público. Mas nesse caso ele não pediu desculpas, não. Ele deu a sua opinião e, como você disse, ficou escancarado aquilo que a gente já podia imaginar. Perfeito, Diego, perfeito. Nesse ponto, ele não se sentiu constrangido a dar a sua opinião, que sabe que é do agrado de vários senadores ali, principalmente daqueles que estavam mais envolvidos no apadrinhamento da sua candidatura, da sua indicação ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, realmente é um dado curioso. Aliás, eu vou aproveitar, o Diego estava falando e eu estava dando uma olhada aqui no chat. De vez em quando, a gente tem de trazer comentários aqui irônicos, divertidos, que aparecem no nosso chat. A gente está de olho, na medida do possível, evidentemente, aqui com a nossa equipe em tudo aquilo que vocês comentam em tempo real. Então, o Wilton Palma Lima acabou fazendo uma ironia em razão de uma das declarações do Cássio Marques, dizendo assim: por infortúnio, um pai de família depositou R$89 mil na conta de uma mulher mãe de família, que é esposa de um político pai de família, que tem vários filhos pais de família. Então, ninguém pode ser preso. Tá aí, é ironia, né? É só bom deixar claro. No Brasil, eu digo que a ironia precisa de prefácio. Então, ele está, obviamente, fazendo uma analogia com o caso do depósito de R$89 mil revelado pela Cruzoé, feito pelo Fabrício Queiroz, pai de família, lá na conta da Michele, a mãe de família, esposa do Jair Bolsonaro, pai de família, que tem os filhos, pai de família também, um dos quais o Flávio Bolsonaro, que era quem empregava ali no gabinete na Alerj o próprio Fabrício Queiroz, operador do esquema de desvio de dinheiro público, né, de remuneração, ali apontado pelo menos pelos investigadores como sendo remuneração de funcionário fantasma ou de assessor que pagava ali o pedágio para manter o seu vínculo, portanto, repassando uma parte do seu salário para aquele centralizador da chamada rachadinha, que é o peculato, na verdade. Então, vocês muito contribuem aí com os comentários no chat em tempo real. Diga, Diego. Não, é porque pelo raciocínio do Cássio Nunes Marques,
futuro ministro do STF, se foi a primeira vez que esse depósito de R$89 mil foi feito, mesmo que ele for condenado em segunda instância, ele não vai em cana, não. Pois é, exatamente, Diego, exatamente. Vocês estão tocando aqui em todos os pontos e é ótimo que esse programa seja feito assim. Quer dizer, ele já dá ali uma margem para aliviar a barra de quem, por algum infortúnio, acabou envolvido em algum crime, né? Mesmo que o sujeito seja condenado em segunda instância, eu repito, porque todas essas considerações elas são levadas em conta pelos juízes durante o julgamento, durante o caso. Se o sujeito foi uma vítima, se o sujeito, por exemplo, reagiu em legítima defesa, aí está lá a suspeita, pode ter sido em legítima defesa ou pode ter sido um assassinato, por exemplo. Isso é discutido no julgamento e se o sujeito é condenado, é porque foi decidido que não foi legítima defesa coisa nenhuma, que foi uma execução, por exemplo. Agora, ele já vai aliviando a barra do sujeito condenado não tendo nenhum antecedente assim grave, não sendo um criminoso habitual. E isso, obviamente, abre margem também para aliviar a barra de muito político que nunca foi pego antes. O que não quer dizer exatamente que nunca tenha desviado a sua conduta, para a gente dizer assim de uma forma mais formal. Muito bem, o Cássio Marques foi além e abordou o que chamou de intervenção judicial prévia às eleições. Ele afirmou, aspas, qual o momento certo? Seria possível a deflagração de operações próximo ao período eleitoral? Isso é um debate para o Congresso. Fecha aspas. Aliás, um recurso que ele usou muito ali na bajulação com os senadores. Isso é um debate para o Congresso, vocês... legisladores são livres para legislar, né? Tudo com esse tom. E embalado, afirmou que existem outras propostas, além da quarentena, que poderiam dar um devido distanciamento. Ele está se referindo aqui a esse distanciamento entre o judiciário e as questões políticas eleitorais. Por exemplo, palavras do Cássio Marques, se o processamento da causa não ocorrer até determinado momento, o juiz deve esperar um momento para não influir na decisão popular, se referindo provavelmente aí ao pleito mesmo, com atos jurisdicionais que possam influir na decisão do eleitor. Fecha aspas. Pois é, então está se referindo aí exatamente à eleição e mais uma vez fica claro que o alvo é o Sérgio Moro e que essa declaração é um aceno ao padrinho do Cássio Marques, o Gilmar Mendes, o ministro anti-Lava Jato do STF, que já disse, né, que vai ter que se pensar em um modelo institucional, palavras do Gilmar Mendes, para evitar intervenções do judiciário nas eleições. Então ele acena aí com essa possibilidade. Isso, Diego, que você acompanha muito bem nos bastidores de Brasília, que incomoda muito o político, que é o fato de o calendário de operações não ligar, correr paralelamente ao calendário eleitoral. Mas o político quer um salvo-conduto. Me candidatei, então não posso ser preso, não posso ser acusado de nada. Então você cria simplesmente mais um incentivo à fuga do político pego com alguma coisa para algum mandato, para alguma candidatura, ou a fuga para ser ministro, por exemplo, com foro privilegiado. Já existe esse incentivo, a gente viu o caso do Lula, a Dilma Rousseff tentando nomeá-lo quando a situação dele ficou mais dramática. Diego, os políticos não gostam, né, de ser alvejados em período eleitoral. Não, de forma alguma, Felipe. É interessante que alguns senadores me chamaram a atenção para o fato de alguns dos colegas senadores investigados e réus no Supremo Tribunal Federal terem aparecido hoje no Senado pela primeira vez desde o início da pandemia, justamente para sabatinar o Cássio Nunes Marques. Estavam muito à vontade ali. Nós temos o caso do Ciro Nogueira, que é colocado aí, considerado um dos padrinhos também dessa indicação, é conterrâneo, é piauiense, assim como o Cássio Marques, e que fez ali, não chegou nem praticamente a fazer uma pergunta, ele fez um elogio, uma ode ali ao Cássio Marques, levantando a bola para o indicado ao Supremo Tribunal Federal, inclusive se emocionar, dizer que tinha se emocionado com o depoimento ali do Ciro Nogueira. Agora veja você, o camarada me perdoe, modo de falar, o indicado, futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, se negou a comentar assuntos que trataria, que viria a tratar caso tivesse o seu nome e teve o seu nome aprovado para o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, não se acanha ali em responder, em estar ali com investigados que ele vai ter que julgar também
quando ocuparam uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. Assim como ontem, Felipe, na sabatina do Jorge Oliveira ao Tribunal de Contas da União, quando os senadores transformaram a sabatina num momento de críticas ao TCU, transformando os gestores públicos quase em santos e o Tribunal de Contas quase num tribunal inquisidor. Hoje também muitos investigados aproveitaram a sabatina de Cássio Marques não para fazer perguntas, mas para tecer as suas críticas à forma do Supremo Tribunal Federal, considerada punitivista por muitos deles. Maravilha, Diego. A gente tem aqui uma sonora, inclusive, do Ciro Nogueira. Eu vou chamar ela, mas eu vou aqui seguir na ordem. Mas muito bem colocado, foi muito interessante saber que tem senador que nem foi ao Senado lá durante a pandemia, mas apareceu hoje, né? Porque ficar de bem com um próximo ministro do Supremo Tribunal Federal é tudo que esse pessoal quer. Afinal, são os ministros do STF que julgam parlamentares com foro privilegiado no Supremo. O senador Jorge Cajuru, do Cidadania, questionou o Cássio Marques sobre a sua decisão que autorizou a licitação do STF para contratar um buffet com medalhões de lagosta e vinhos premiados. Cajuru citou o cardápio chancelado pelo desembargador e disse que, por esse motivo, votaria contra a indicação. Cássio Marques alegou que o menu foi preparado para um evento específico e não fazia parte da rotina de um ministro do STF. Vamos ver o que o Cajuru falou, né? Tem o Cajuru, tem o Cássio Marques, tem também os dois, né? Então vamos ver aí essa troca, essa conversa entre o Cajuru e o Cássio Marques a respeito daquelas lagostas que eu já comentei aqui com o Diogo Mainardi. O Diogo Mainardi que falou que preferia uma lagosta no Supremo ao Cássio Marques lá ocupando uma cadeira com a caneta na mão. Pode soltar. 17 meses depois, o senhor votaria da mesma maneira? Creio que alguns senadores aqui possam querer saber qual a sua posição desse voto, que para mim é um fato consumado. Milhares de brasileiros gostariam de ouvir a sua opinião sobre este fato. Me desculpe, mas é a minha maneira de ser. Eu abomino o voto secreto, o meu voto é aberto e exclusivamente por essa razão eu sou contra a sua indicação. O Supremo Tribunal Federal é exemplo de várias instituições onde temos essas relações institucionais. Quando chegamos à noite ou tem um convidado, no caso do Supremo Tribunal Federal, um presidente da República, um professor de uma instituição de ensino internacional que vem ali palestrar, um presidente de uma corte constitucional de um outro país, ela precisa, por vezes, oferecer um jantar ou um almoço. Esse evento, em absolutamente nada se confunde com o almoço dos ministros. Qualquer magistrado no Brasil, eu na primeira região, os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando vão almoçar, ou eles vão ao refeitório do tribunal, ou pedem para alguém da sua assessoria fazer isso e tem que pagar. Tá aí o Cássio Marques, evidentemente, defendendo o banquete dos ministros do STF num país pobre como o Brasil. Lembrando que o Jair Bolsonaro chegou a dizer, né, qual o problema em comer lagosta, né, se fazendo, obviamente, de sonso em relação a pratos caros que são pagos com o dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros, né, que vivem uma situação em que é complicado para a maioria ter pratos assim tão caros na sua rotina, mesmo que em ocasiões especiais. Diego, tem algo a acrescentar a respeito disso? Pode ficar à vontade. O ponto dessa questão é esse que você falou aí, Felipe, é o dinheiro dos outros, né? Agora, não esperemos que o Senado, a sua pompa e os seus privilégios, vá se espantar com lagosta no almoço dos ministros da rua da frente, só atravessando ali o Congresso para o Supremo, porque no Senado a situação não é muito diferente, não. Então é difícil você cobrar um olhar estrangeiro de quem praticamente vive a mesma realidade. Exatamente. O Cássio Marques está ali defendendo o banquete dos seus futuros pares. E o senador Alessandro Vieira, que deu entrevista aqui para o Antagonista nessa semana, perguntou ao desembargador sobre o que ele pensa a respeito de reuniões fechadas entre magistrados e investigados por crimes graves. Solta aí o Cássio Marques. Eu solicito de Vossa Excelência a manifestação da sua opinião pessoal e profissional
se Vossa Excelência considera natural e republicano que magistrados se reúnam em ambiente festivo com investigados por crimes graves. E eu não tenho visto, principalmente nas pessoas em que eu tenho um relacionamento, nenhum tipo de complacência, nenhum tipo de facilitação em razão do conhecimento que se tem. O que existe previsão legal se a partir de um conhecimento, de um tratamento urbano, de uma convivência em algum ambiente festivo, isso envereda para uma amizade pessoal, de convivência recíproca, de entrelaçamento familiar, e isso já está previsto no Código de Processo Civil, que gera, inclusive, o impedimento do magistrado. Tá aí enrolando mais uma vez. Ô Diego, o Cássio Marques não estava também naquele dia festivo na casa do Dias Toffoli? Me corrija se eu estiver errado. Tiveram presentes o Augusto Aras, o Jair Bolsonaro chegou depois, Davi Alcolumbre também, mas o Cássio Marques não tinha dado uma passadinha por lá ou estou enganado? Passadinha não, Felipe. Ele ficou o dia inteiro, porque ele era o motivo principal do Converscote na casa do Toffoli. E soube que o Jair Bolsonaro estava a caminho da residência do agora ex-presidente do STF, o Cássio Nunes Marques se apressou em pedir para um dos seus assessores ali buscar uma camiseta de um time do Piauí, o River, para dar de presente para o presidente da República, Jair Bolsonaro. O que é interessante, a gente viu aí um trecho da fala do Cássio sobre esses converscotes aqui em Brasília. Ele fala, né, é muito comum casamentos, aniversários, solenidades. E aí, segundo ele, o problema é quando envereda para uma amizade pessoal de convivência recíproca e entrelaçamento familiar. Agora, quem vai definir esse ponto? Qual é a linha de corte? Um dia inteiro na casa, tomando cachaça junto, ouvindo música caipira, comendo pizza, vendo jogo de futebol. Quem vai dizer se isso é uma amizade pessoal ou se é um evento, como ele disse, uma solenidade sem nenhum tipo de complacência? Não, pois é, já é escandaloso, é que no Brasil se perdeu completamente a noção moral, né? Que um postulante a um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal faça campanha em reuniões informais, longe dos olhos do público, com os senadores. Então fez muito bem o pessoal do Muda Senado, que se recusou a ter uma reunião informal com o postulante ao cargo e deixou para fazer perguntas como essa do senador Alessandro Vieira na sabatina formal. Então, quer dizer, o sujeito chega na sabatina tendo previamente já respondido, entre quatro paredes, aquilo que eram as questões ali íntimas, mas que não querem trazer a público, né, por parte dos senadores. Então isso em si já é um absurdo. E se você ainda num sábado passa um dia festejando com membros de todos os poderes, inclusive com a chegada de um presidente que é investigado no inquérito sobre interferência na Polícia Federal, como a gente vai falar ainda no programa de hoje, quer dizer, tudo é mais absurdo ainda, mas aí ele sai daquele jeito, né, para usar aquela expressão que o Bolsonaro usou durante a campanha em relação ao Centrão, vaselina, né? Ele falava aquilo e hoje faz exatamente igual, quer dizer, faz ali o toma lá da cá e participa também desse tipo de cerimônia informal. O Cássio Marques ainda se atrapalhou ao responder um outro questionamento do Alessandro Vieira sobre o trabalho de sua mulher do Cássio Marques, em gabinetes no Senado. Isso é muito emblemático. Atualmente, ela é funcionária do senador Eumano Ferrer, do Podemos, mas por 8 anos já foi assessora de senadores do PT. Pois é, o Jair Bolsonaro, aquele que retoricamente combatia tanto o petismo em 2018, ele indicou, né, na verdade, para o Supremo Tribunal Federal, um desembargador fora da pauta que ele defendia em campanha, cuja esposa foi assessora aí de senadores do PT. A mulher do Cássio Marques trabalha no Senado há 12 anos e ganha mais de R$12 mil. Vamos ver ele gaguejando aí. Pode soltar, produção. As pessoas que detêm algum tipo de experiência e que já moram em Brasília têm um facilitador de serem contratadas. Foi o que aconteceu, muito provavelmente, eu não consigo, e já peço perdão a Vossa Excelência por isso, e com exatidão dizer, mas ela já possuía uma experiência nessa casa. Então, muito provavelmente, quando o senador Eumano vislumbrou essa possibilidade, a contratou. Agora, o trabalho que ela desempenha, o que faz, eu sabia
Eu não sei lhe dizer, porque isso é alteração de gabinete toda hora, mas o que eu sabia que fazia exatamente essas respostas, porque vindo de lideranças, de questionamentos ao gabinete. Eu não sei se é o que ela desempenha, absolutamente, realmente eu não tenho essa informação para lhe dar, mas muito provavelmente, também não sou a pessoa certa para lhe responder, que é um problema, uma dificuldade que eu acho que de todos os parlamentares que são egressos de estados que têm uma certa dificuldade econômica. É brincadeira, mas eu vou deixar o Diego falar primeiro a respeito disso. Diego, tem algum acréscimo aí a fazer? Olha, antes dessa parte aí do vídeo, ele começa a resposta justificando o elevado custo de vida aqui em Brasília. Ele faz uma comparação com Teresina, a capital do seu estado ali. Ele até está um pouco enganado, eu posso falar com autoridade, o custo de vida em Teresina não está muito diferente do custo de vida em Brasília não, desembargador. É quase a mesma coisa, de igual para igual, mas ele começou ali fazendo essa introdução, dizendo que com R$10.000 por mês não se sobrevive em Brasília, ele falou isso, pagando aluguel e com 2 filhos em escola particular, para não justificar o emprego da esposa num gabinete de um senador que é do seu estado, conterrâneo, Mano Ferrer, que também é do Piauí. Aí você me pergunta, eu volto aqui para a história do Convescote, o que pode, Exato. o que não pode? Quem é que vai definir o que é uma amizade pessoal e o que não é uma amizade pessoal? Exatamente, Diego. Quer dizer, eu até tinha comentado no Twitter, no Brasil o sujeito vira ministro do STF enquanto a esposa é remunerada em gabinete de parlamentar com foro privilegiado no STF. E nem ele, nem o parlamentar sabem dizer o que ela faz lá. Quer dizer, que vergonha que essa gente não tem, né? Falta o mínimo de senso moral, o mínimo de arestas morais. O Brasil está assim com representantes desse naipe, que não acham nada demais. O sujeito vai virar ministro do Supremo, a esposa continua lá trabalhando para um político que pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal. E qualquer coisa, ele aponta assim, não, veja bem que a legislação, a questão legal e tal, mas quer dizer, não tem a questão moral incorporada a ele para evitar esse tipo de situação, que obviamente gera mais suspeita, gera mais desconfiança, mas ele acaba justificando, não, mas olha, a vida em Brasília é cara, tá bom, então que as pessoas arranjem empregos que sejam compatíveis, né, com as atividades que elas fazem. Ministro do STF tem bônus, tem muito bônus, tem um poder durante 27 anos que o Cássio Marques poderá ter, com a caneta na mão, vai ter um salário que é o teto do funcionalismo público. Agora, tem ônus, tem coisas que não cabem, não ficam bem para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas se o que eles fazem, né, em termos legais, já não é bonito de se ver, imagina aquilo que não está nem previsto, né, em legislação. Porque eles dão aquelas canetadas com ativismo judicial. Aliás, o Cássio Marques, ele acabou exaltando o garantismo, né, que eu chamo de garantismo da impunidade, que é essa teoria que defende os direitos ao devido processo legal e tal, isso no discurso desses ministros, né, mas que na verdade serve para encobrir essas canetadas que aliviam a barra dos políticos que são seus aliados, que são dos partidos, dos presidentes que os indicaram para o Supremo Tribunal Federal. O Cássio Marques, Diego, ele não só exaltou o garantismo, como ele também disse que o garantista deve ser ativista também. Então, o Jair Bolsonaro praticamente falou aí para o seu eleitorado, para a população brasileira, toma aí um garantista ativista, tá ok? Pois é. Só para concluir a história da mulher, quem sou eu para me meter na vida pessoal do futuro ministro do STF? Mas ele não saber nem o que a esposa faz, talvez não precise saber os detalhes, mas não saber dizer o que a sua esposa faz, o que ela faz no trabalho, enfim. Mas vamos em frente. Essa questão do garantismo foi interessante, Felipe, porque não foi só uma vez, não. Ele fez questão de frisar isso, quase que estava querendo mesmo passar um recado. Até para o grupo lá do Supremo Tribunal Federal, que é dessa ala aí, para dizer, olha, estou chegando, né? Estou chegando e vou fazer parte desse grupo aí, né? Então, por diversas vezes, ele exaltou o garantismo e disse que o garantismo deveria ser exaltado no Brasil. Agora, no finalzinho já da sabatina, um dos últimos a falar foi o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas
de Minas Gerais, que inclusive foi o relator ad hoc aí, em virtude da Covid-19, que está lá no Eduardo Braga, ele está internado no Sírio-Libanês, era o primeiro relator, acabou abrindo espaço para o Rodrigo Pacheco ser esse relator ad hoc hoje da indicação do Cássio Marques. E o Rodrigo Pacheco, que também é da área do direito, também fez ali uma defesa efusiva em torno do garantismo, dizendo que as pessoas têm direitos e garantias e que isso não era sinônimo de impunidade, Felipe. Mas não foi apenas a única questão, o único tema no qual o Cássio Marques quis deixar algum recado para a turma lá do Supremo, para dizer isso que eu estou dizendo aqui, né? Estou chegando nesse grupo. Ele também fez questão de dizer que prioriza decisões colegiadas e fez uma crítica ali às decisões monocráticas, às decisões que são tomadas sozinhas, né, por um ministro apenas. Fez críticas essa não muito explícita, mas fez críticas ali indiretas à transmissão dos julgamentos pela TV Justiça, inclusive defendendo que julgamentos de processos em segredo de justiça não fossem veiculados, e evitou e não abriu a boca para falar do inquérito das fake news. Foi um dos assuntos também que ele pediu bastante desculpa por não poder falar nada sobre esse assunto. Então eu linkei aqui alguns dos assuntos em que ele, ao colocar o seu posicionamento, Felipe, ele automaticamente já diz ali para a corte e para todos nós, sociedade brasileira, de que lado ele vai estar dentro do Supremo Tribunal Federal. Certamente tem receio de melindrar Dias Toffoli, assim como o Jair Bolsonaro tem. Não à toa a família Bolsonaro fez campanha contra a CPI da Lava Toga, que investigaria o Toffoli, inclusive pela abertura do inquérito das fake news. Agora eu tenho uma pergunta para você, Diego, porque eu não vi e pergunto se você viu algum senador perguntando, né, esse caso de assessora de gabinete me fez lembrar de assessor de gabinete, né? Então eu pergunto, algum senador perguntou se o Cássio Marques é a favor do foro privilegiado retroativo de um deputado estadual que virou senador, como é o caso, evidentemente, do Flávio Bolsonaro? Você viu alguém perguntar isso? Não, Felipe, ninguém perguntou. Perguntou de maneira mais geral sobre o foro privilegiado e ele, confrontado sobre esse assunto, inclusive disse que já houve um avanço muito grande nesse julgamento recente aí lá no Supremo Tribunal Federal, mas lembrando que a PEC do fim do foro mesmo, para valer, que alcança todo mundo aí, está parada na gaveta do Rodrigo Maia, já faz mais de 650 dias, a gente com frequência lembra aqui no antagonista. Sobre o Flávio Bolsonaro e família Bolsonaro, também vale relembrar, só pegando um gancho, informar a quem está nos acompanhando que em momento algum também foi feita perguntas sobre a família Bolsonaro e tudo mais, inclusive o próprio Cássio evitou ao longo da sabatina fazer qualquer ali ligação, mencionar o nome do presidente, que é o responsável pela sua indicação. Foi justamente esse único ponto em que ele citou o presidente da República, quando foi questionado sobre se o Flávio Bolsonaro e o Frederico Rousseff, advogado do presidente, tinham sido seus padrinhos como noticiado. E aí foi quando ele falou que essa decisão foi própria do presidente, tirou da cabeça dele, da cachola dele, sem ouvir ninguém. Acordou um dia, eu quero o Cássio Marques, e aí decidiu por essa indicação. Perfeito, Diego. Pois é, como eu comentei, o Cássio Marques é a vacina bolsopetista contra a Lava Jato, nessa fase de aprovação no Senado Federal, pela qual ele deve passar tranquilamente, e essa vacina é made in Centrão. Essa vacina veio ali do Ciro Nogueira, veio do Frederico Wassef também, advogado do Jair e do Flávio, que agora é réu num outro caso, veio com o aval do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes. Então, tendo todos esses padrinhos, esses posicionamentos dele não surpreenderam a gente. A gente ainda tem, a produção está me avisando, um vídeo do Ciro Nogueira, era aquele que eu fiquei de mostrar depois, que o Diego tinha citado, então pode soltar aí. Acho que grande parte da mídia, por não ter sido o senador Josinho capaz de detectar, e às vezes até cobrado pelos seus superiores, ficam buscando os motivos do porquê da indicação, né? E eu acho que a sua apresentação, a sua história de vida, o seu currículo, a sua capacidade, que são os motivos reais da sua indicação. E muita gente não entende como um presidente da República, que se iniciou o seu mandato tido como um preconceituoso contra os nordestinos, como vai indicar um nordestino?
Tá aí, Diego, Ciro Nogueira com essa fala serena. Eu não compro um carro usado do Ciro Nogueira de jeito nenhum. Lembrando que ele é réu, né? Acho que é no quadrilhão do PP que ele é réu, Diego? Exatamente. Ele já quadrilhão do PP, exatamente, Felipe. Pois é, ele já tinha emplacado camaradas dele, como eu falei outro dia aqui no Antagonista, mas vale relembrar, na Codevasf e no FNDE. E agora emplacou o diretor na Conab, né? É o toma lá da cá bolsonarista. O Ciro Nogueira também era o corregedor na Câmara, que pediu a absolvição do Chico Rodrigues em 2006, naquele caso da farra dos combustíveis, aquela emissão de notas frias em posto de gasolina. Eu relatei isso aqui para vocês. Então esse é o Ciro Nogueira, que está aí exaltando. Não, o senhor foi indicado, evidentemente, pelas suas qualidades. E aí, Ciro, trazendo a questão, né, Diego, para geografia. Um nordestino, um representante do Piauí, ele tenta ali fazer valer o fato, a naturalidade do indicado para tentar ganhar também apoio no seu estado, né? Eu ia comentar primeiro essa questão de regionalizar o debate, né? Como se o ministro do Supremo, então, representa um estado. Esse é o senador da República, talvez, o deputado representa o seu estado, o ministro do Supremo não representa estado nenhum. Eu sou piauiense, sou mesmo, não estou fazendo nenhuma piada ou ironia, não. Eu sou piauiense aqui no site do Antagonista, Felipe, um piauiense no site do Antagonista. Que coisa, não é isso que vai definir o ministro ou não do Supremo Tribunal Federal. E a outra coisa importante de perceber é a seguinte, de lembrar, você que nos acompanha, o Ciro Nogueira fala aí com ironia, vocês falavam do Bolsonaro como alguém que tinha preconceituoso com o nordestino. Ele falava Exato. isso. Ele foi lulista a vida inteira, Ciro Nogueira no Piauí, andou de mãos dadas com o governo do PT durante muitos e muitos anos lá no Piauí, onde ele quer ser governador agora em 2022, e por uma questão pragmática mudou de lado absurdamente de um polo para o outro, virou bolsonarista aí, se gabando de ser chamado de 05, o filho quinto aí do presidente da República, Jair Bolsonaro. Tá aí, ó. Foi agora. Ciro Nogueira caminhou de mãos dadas com Lula, com o Wellington Dias, junto ali na chapa com o Marcelo Castro em 2018. Esse é o Ciro Nogueira, que deu entrevista durante a campanha de 2018, dizendo que não ia de jeito nenhum votar em Bolsonaro, porque ele era esse cara fascista, preconceituoso, e agora ele usa de ironia aí, falando que as pessoas chamavam Bolsonaro de preconceituoso como se fosse uma coisa distante dele. Exatamente. O pessoal pode conferir aí em vídeo na internet. A gente já chegou a mostrar aqui, mas é só vocês procurarem no YouTube Ciro Nogueira, fascista, Bolsonaro. Vocês vão encontrar lá, ainda registrado, arquivado, o Ciro Nogueira atacando o Jair Bolsonaro. Mas políticos, vocês sabem, não tem esse negócio de inimigo, não. Quando é mais vantajoso para os dois, fazem as pazes aí, tem essa grande aliança. E o Centrão tá fazendo chover no governo Bolsonaro, né? Eu fiz até a ironia, fazendo aqui o link, inclusive, com a próxima pauta, que se fosse ordem do Ciro Nogueira, o Jair Bolsonaro autorizava a compra de vacina até de Cuba, né, para resolver coronavírus e tal. O Diego comentou isso no Twitter também, né, Diego, em relação, não exatamente a esse comentário, te deixo à vontade, mas que o Jair Bolsonaro com a turma do Centrão é muito mais manso do que nessas poses de valente aí com a esquerda internacional ou com os potenciais rivais dele na disputa de 2022, como o João Dória, como o Sérgio Moro, embora não tenha manifestado sua decisão de se candidatar ou não, e contra outros que a gente já viu por aí. O Bolsonaro, com o passar do tempo, está cada vez mais seletivo aí com a sua indignação. E, para mim, a linha de corte que ele tem é a seguinte, se essa indignação afeta o seu projeto político de reeleição e os seus filhos, /família, aí ele segura. Agora, veja só, a vacina da China ou não da China, ou de onde quer que seja, isso não vai, na cabeça dele, mexer ali com os filhos, não vai mexer com o projeto político dele de reeleição. Agora, imagina, é o que eu comentei de fato, se ele batesse no peito e falasse diante do Centrão que está querendo tomar conta e já tomou do seu governo e falasse, quem manda aqui sou eu, o presidente sou eu. Imagina, se ele tivesse essa posição em todas as áreas do governo, a situação seria bem diferente.
Maravilha, Diego. Então, esgotamos aqui. É claro que vai ter muito mais coisa para falar sobre o Cássio Marques aí nas próximas semanas, nos próximos meses, talvez até nos próximos 27 anos. Talvez o bolsonarismo saia do poder, mas a gente vai ter de aturar Cássio Marques, esse legado do Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Mas, como eu dizendo, vou passando aqui para a pauta da vacina. Eu sei que Diego Amorim começou a trabalhar muito cedo, então sinta-se à vontade aí, Diego. Agradeço enormemente a sua participação. Obviamente que eu queria que você ficasse aqui até o final, mas você precisa descansar mesmo, né? Então, boa noite, um grande abraço. Agradeço, Felipe. Eu queria só concluir, só amarrando aqui essa história dos investigados e de enrolados, e o posicionamento, o comportamento deles na sabatina de hoje, não dá para deixar de citar o Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, senador pelo PDT do Ceará, que é enrolado na Lava Jato e que, sem papas na língua, chegou a dizer que está aliviado com a indicação do Cássio Marques ao Supremo Tribunal Federal. O Teomário Mota, que é do PROS de Roraima, que foi citado aí nessa investigação que esbarra no Chico Rodrigues, ele chegou a pedir devido cuidado ao Cássio Marques em operações contra a corrupção. Então eu finalizo dizendo o seguinte, Felipe, às vezes eu vejo nas redes sociais aí o pessoal falando, sim, é isso mesmo, Sabatina sempre foi assim, tá tudo acertado, tá tudo combinado, gente dizendo que não ia ver a Sabatina porque já estava certo. Não é por isso. Eu tenho 35 anos, sou repórter desde os 18, já vou fazer 5 anos de antagonista. No dia que eu achar tudo isso normal e não me indignar, aí está na hora de jogar tudo para o alto, não é hora ainda.